clique no botão de inscrição para fazer parte da nossa família. Juntos, vamos aprender mais. Se gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. Isso nos diz que estamos no caminho certo e nos motiva a fazer mais. Ative o sininho de notificações. O YouTube é uma plataforma que promove vídeos com base no número de visualizações. E sempre há alguém que precisa ouvir uma mensagem de ajuda e acaba ficando sem acesso ao conteúdo. Ativando o sininho, você receberá notificações sempre que lançarmos um novo vídeo. Saudosos irmãos, que a graça divina possa iluminar, fortalecer, guiar e ancorar o caminho, o espírito e a vida de todos os seres deste mundo precisam, que necessitam estar no caminho da ascensão da sua grande chama divina. Com a graça de Deus, irmão Luiz. Saudosos irmãos, hoje estou aqui para passar uma mensagem mais para explicar, para esclarecer aos filhas e aos filhos com relação a algumas pessoas que se intitulam carregar ou saber sobre o futuro divino. E muitas vezes, infelizmente, eles dizem que estão recebendo mensagens de Deus, de Jesus, de Espírito Santo ou de irmãos celestiais. Pois bem, irmãos, como o irmão Luiz, faço parte do grande conselho terreno de luz, de amor, de paz, e por assim dizer, todos nós aqui em cima não temos nenhum grau de grandeza, de importância, a mais ou a menos com relação aos nossos irmãos conselheiras e conselheiros que fazem parte desta Irmandade Universal que ajuda e presta assistência aos seres vivos aí na Terra. Portanto, somos todos iguais. E é de grande apreço, de grande agrado, que eu passo essa mensagem às filhas e aos filhos. Recentemente vocês passaram por um período de descanso, em que vocês chamam de feriado, em que vocês comemoram uma festividade chamada Carnaval. É nada mais, nada menos que uma expressão popular, em que muitos saem às ruas para dançar, para curtir, para cantar, para se divertir. É claro que no meio de todas essas pessoas, infelizmente, há aquelas que às vezes vão para arrumar confusão, vão para fazer com intenções sexuais, outros com intenções de roubo, outros com intenção de comércio, mas a grande maioria vai mesmo para se divertir e para brincar. Não há nada de errado nisso. Não há nada de pecado nisso. Alguns filhos e algumas filhas, podendo participar de alguns núcleos religiosos, veem as redes de comunicação aí dos filhos em massa, que vocês chamam de redes sociais, não importa o canal, seja Instagram, seja YouTube, seja Facebook, seja Twitter, enfim, e outras plataformas, criticar às vezes coreografias e músicas com relação ao desfile das escolas de samba, que muitas vezes mostram a trajetória e o poder e a força das divindades afros. E é claro que quando você entende
mais especial aquelas pessoas que pesquisam a cultura africana e a mescla da cultura africana se miscigenando com a cultura índia e depois a cultura europeia, portuguesa e de outros povos aqui no Brasil, se transformando no carnaval. Também contando com aqueles que fazem parte das religiões afro-brasileiras, todos eles subentendem que tais histórias são histórias, são passagens, às vezes são até mitos, relatando a epopeia, relatando a jornada de pessoas, povos, o grupo de pessoas. E é claro que também há aqueles que fazem parte de culturas, de filosofias e de religiões conservadoras europeias, cristãs, que tendem desde a época das colonizações até as épocas atuais, criticar tudo aquilo que não faz parte do Cristo, que não faz parte do cristianismo. Ora, irmãos, se existem culturas, se existem povos, se há religiões que não seguem o cristianismo, também não são vontades e dádivas divinas de nosso Deus Todo-Poderoso? Se Ele quisesse que a humanidade fosse una, se Ele desejasse que a humanidade falasse uma só língua, fosse oriunda de uma só cultura, por que então Ele, dentro da sua sabedoria, dentro da sua perfeição de criação, permitiu que vários povos, várias línguas, várias culturas e principalmente várias doutrinas religiosas existissem nesse planeta? A resposta é simples. A Terra é uma escola. A humanidade ainda é necessário viver aprisionada dentro de um invólucro carnal, dentro de um corpo, para aqueles que não entendem, e que precisa atingir um estado moral, físico e principalmente espiritual, que só quando estiver em harmonia com esses três estágios, talvez, eu digo talvez porque quem só sabe é Deus, poderá enfim conhecer novos mundos, poderá enfim viajar pelo universo, sem a necessidade de transportes, sem a necessidade de foguetes, sem a necessidade de trajes. Ora que ainda estamos falando sobre o futuro, porque vocês mal conseguem sair da Terra e ir para o espaço. E o máximo que vocês conseguem ficar lá, atualmente, são um mês ou dois. E ainda quando voltam, aqueles homens e mulheres treinados para isso ainda sofrem os efeitos da falta de gravidade e por viver em um ambiente desprovido de oxigênio, de gravidade, do ar, de todos os elementos que existem aqui na Terra. Portanto, quem os homens ou as mulheres pensam ou acham que são para dizer a data exata de um apocalipse, de uma transformação, talvez de um primeiro contato em massa de uma civilização, um grupo de civilizações evoluídas, mais evoluídas do que a raça humana, com a própria raça humana. Ora, irmãos, muitos vivendo dentro de um mesmo país, de uma mesma língua, de uma mesma cultura, professam religiões diferentes, entendimentos diferentes. E por que eu digo isso? Duas perguntas possuem respostas incríveis. A primeira: qual era a religião de Jesus Cristo? A resposta: nenhuma.
Segunda pergunta: será que o grande Cristo Nazareno estaria equivocado, errado, quando disse que, abre aspas, fora da caridade não há salvação? Ele não disse qual religião você deveria seguir. Ele não disse qual língua você deveria falar. Ele não disse qual povo seria o povo escolhido por Deus. As Escrituras estão aí. E todo o relato, toda a passagem dita pelos apóstolos através das Escrituras, nenhuma diz isso que eu acabei de dizer às filhas e os filhos. Portanto, uma pessoa que chega diante de milhares de pessoas que estão pulando, se divertindo, se alegrando, irradiando ali explosões egrégoras de confraternização. E é claro que dentre eles ali tem aqueles que querem se aproveitar das mulheres, tem aqueles que vão para se embriagar, aqueles que vão para roubar e para brigar, mas é uma fração diminuta de todos os que estão ali, da grande maioria dos que estão ali, mulheres, homens, crianças, idosos, todos estão ali para se divertir. Não se pode chegar diante de um grupo, de um emaranhado de pessoas e dizer: daqui a tanto tempo o apocalipse virá, se prepare. Com relação a isso, eu digo: quem é o religioso ou religiosa que diz que sentou e conversou com Deus e que Deus veio e falou com ele ou com ela e disse: o apocalipse virá daqui a tanto tempo? Quem tem essa pretensão? Quem é tão sábio, tão puro, tão poderoso, tão santa, tão santo, a ponto de dizer isso? E o pior, aqueles que digam: então vamos macetar o apocalipse. Essas são frases ditas com relação à chegada do apocalipse em um determinado tempo por uma artista brasileira, que eu não posso mencionar o nome aqui, daqueles que estão antenados e ligados, só pesquisar que sabem de quem estou dizendo. E uma outra artista, cantora, assim como a outra filha, sem maldade nenhuma, disse, brincando, né? Então vamos macetar o apocalipse. E aí começou aquele emaranhado de críticas, de arrebatamentos, de punições. Ora, se você professa o ecumenismo, se você profeta, meu irmão, o advento de Cristo na Terra, se você professa os evangelismos, os evangelhos que estão ali na Bíblia, e aí vocês já sabem de que núcleo religioso eu estou dizendo, por que então, ao invés de você fazer as suas orações, pedindo proteção ao mundo, para que essas pessoas talvez se convertam no futuro, porque agora elas não vão se converter. Elas estão brincando, bebendo, comendo, se divertindo. É o momento delas. Elas não estão ali falando mal de Deus. Elas não estão ali ferindo nenhum mandamento religioso divino. A única coisa que elas estão ali fazendo é tentar ser felizes num mundo de expiações e provas. Infelizmente, esses filhas e filhos, ao invés de cuidarem da própria alma, da própria vida, dos próprios familiares, do próprio núcleo religioso da sua própria igreja, ficam assistindo, ficam vendo imagens, ficam curtindo o carnaval, ficam tragando imagens, mas ao invés de ver aquilo como uma expressão popular, uma expressão divina, eles simplesmente eles dizem: é o mal, é a festa da perdição. Mas receber espíritos zombeteiros, espíritos ruins, espíritos dito das trevas, dentro dos seus templos religiosos, dentro das suas igrejas, não é professar o insano? Não é materializar o profano? A grande realidade, irmão, é que essas pessoas, infelizmente, dito esses pseudo-pastores, pseudos religiosos, líderes de igrejas ou de grupo de pessoas,
Eles não vão às redes sociais, eles não vão às redes de comunicação dizer para as pessoas que aquilo que eles seguem os faz bem, que aquilo que eles seguem é um caminho de luz e que todos estão abertos, todos estão convidados a fazer parte. Não. O que eles fazem é interpretar algo como negativo, como promíscuo, como insano, como deturpador. Porque eles estão nessa linha de pensamento, de energia e de egrégora. E aí eles profanam mais negatividade nas redes sociais. Os ditos sensacionalismos. Não estou aqui perseguindo religiões, não estou aqui criticando religiões. Estou aqui dizendo que esses homens e mulheres que ficam mostrando imagens negativas de um carnaval, que ficam mostrando imagens deturpadoras, em que milhões estão se divertindo e por causa de 0,001% que rouba, que briga, que mata, o resto não presta. Isto é imposição. Isto é perseguição. E da mesma forma que Deus está vendo aquela mulher, aquele homem que vai lá na festa de carnaval, de repente com segundas intenções, de repente aquele homem, aquela mulher que vai lá para roubar, ou aquele homem, aquela mulher que vai lá para arrumar briga, que está fazendo ruim, está colhendo os seus frutos e vai colhê-los no futuro. Você também, religioso e religiosa, que ao invés de se preocupar com a limpeza da sua igreja, ao invés de se preocupar com a saúde física e mental de seus seguidores, estão deixando eles de lado para querer atacar tudo aquilo que não for o seu caminho. Lembre-se, você não é mais e não é menos do que ninguém. Nenhum judeu jamais será mais do que qualquer outra religião. O mesmo eu falo para os muçulmanos, para os cristãos, para os hindus, budistas, shintoístas e para as religiões afros. Nenhum de vocês são maiores ou menores do que os seus irmãos de outras religiões. Então é dito aos filhos, mais uma vez, que o único caminho que leva a Deus não é só você seguir uma boa religião. Não é só você fazer boas ações. O único caminho que leva a Deus é você querer ir até Deus. É você procurá-lo. Muitas vezes nós nos perguntamos, para que ir numa igreja somente para falar com Deus? Deus não está dentro de uma igreja. Deus não está dentro de uma imagem religiosa. Deus não está dentro de um livro religioso. Deus não está dentro das escrituras sagradas. Deus, todos aqueles seres de luz das religiões que vocês seguem, estão dentro de você. Este foi apenas um exemplo que eu vim trazer aos filhos. Não se preocupem, nem eu, nem o Espírito Santo, nem o próprio Jesus Cristo, nem próprias entidades mais poderosas do universo sabem o momento do Apocalipse. Somente Deus. E quando estiver próximo, Ele convocará as falanges de luz, fará uma reunião e fará o preparo. Mas nenhum deles virão aqui na Terra e dizer o dia exato. Porque como a humanidade está começando a engatear para uma evolução moral, porque infelizmente vocês às vezes se baseiam mais no que é de tragédia, negativo, se dá mais atenção a um acidente que morreram 3 pessoas e aí os meios de comunicação focam muito nisso, há ladrões que fogem de penitenciárias de segurança máxima, do que mostrar a Dona Maria, o seu João, que é o seu vizinho, que todos os dias, às vezes com salário pequeno, ínfimo, com salário mínimo, consegue fazer milhares e milhares de lanches e refeições para as pessoas necessitadas. Isto sim deveria ser uma notícia boa. Isto sim deveria ser algo a ser divulgado. Mas enquanto isso não mudar, esses falsos profetas continuarão a se aparecer, a querer criar o caos, a querer ter mais atenção do que aqueles que fazem o bem. Meu grande conselho que eu digo às filhas e aos filhos é quando ver essas notícias, saiam.
Vão ver coisas boas. Veja uma foto do seu filho, do seu neto, do seu companheiro, da sua companheira, do seu pai, da sua mãe, do seu animal de estimação ou de uma viagem que você fez. Troque o ruim pelo bom e vocês verão que o caminho virá pela frente. É bíblico. Falsos profetas virão, eles dirão que são os mensageiros de Deus e eles irão seduzir milhões de pessoas e milhares irão atrás deles. Já começou, alguns sinais vocês vendo aí na parte política do país de vocês. Todo político que diz que ele é o representante de Deus, você deve ficar de olho, você deve ficar com o olho muito arregalado e ouvidos bem atentos. E por não ser deste mundo, eu não tenho escolhas ou preferências políticas. Este ano será um ano que muitos seres da Cabala Negra, muitos seres humanos das alianças reptilianas, muitos seres humanos das confrarias negras serão presos. E não adianta você ter a sua escolha ou sua aptidão política. Eles serão presos. Às vezes Deus permite que o pecador preso seja solto para prender um pecador ainda maior. Ele não precisa roubar um país. Ele só precisa roubar a alma, o espírito de um povo. Isso serve para políticos. Muitos religiosos também serão provados, que estarão aí com enriquecimento comprovado, enquanto seus fiéis passam necessidades. Isso serve para todas as religiões. É só você ver uma religião em que as pessoas têm que doar os seus dinheiros, o pouco que tem, enquanto essas filhas e filhos exibem dentro dos seus cultos, das suas missas, das suas sessões espíritas, seus terreiros, anéis, relógios e correntes de ouro. Deus nunca precisou de ouro. O homem que precisou para se destacar. Quantas vezes vocês viram Jesus exibindo adornos, pedras preciosas ou ouro? Nunca. E é preocupante. Então sigam o caminho da luz, sigam o caminho da verdade. Pode ser que alguns não gostem nessa mensagem final, porque talvez você tenha uma preferência política, mas acredite, o pior ainda está por vir. As limpezas começarão tanto de um lado quanto de outro. E tome muito cuidado. Não idolatre. Não coloque o seu peito à frente. Não sacrifique o seu emprego, sua família ou a sua dignidade por aqueles que estão no poder. Não adianta você ir na frente de uma delegacia, de uma prisão federal, como se fizeram anos atrás, e dizer bom dia, presidente, para um ex-presidente preso. Não adianta você querer parar com caminhões, com carros e comércio, uma possível prisão de um ex-presidente que saiu recentemente. Nenhum deles, meus irmãos, merece o seu esforço. Vá fazer acampamento, vá à frente de uma prisão federal, rezar e honrar o seu pai e a sua mãe, que trabalhou duramente e lá atrás não teve a oportunidade que você, minha filha, teve. Vá honrar o seu filho, sua filha que levanta 5 horas da manhã, sai para estudar e à tarde sai para estagiar e à noite, à tarde sai para um trabalho e à noite para estagiar. Ou se o seu filho ou sua filha não trabalha, quando sai da escola vai para um cursinho ou para uma natação, para um balé. Honre, filho, o seu pai e a sua mãe, que hoje pode não ganhar muito, mas está lá trabalhando e sofre de manhã, pegando a sua condução para ir ao seu trabalho e volta para sua casa. Ao invés de ficar numa porta de um bar, de um barzinho tomando uma bebida, seu pai e sua mãe voltam para casa, a mamãe faz a comida, a roupa e cuida dos seus filhos. Honre o seu companheiro, a sua companheira, que sai para trabalhar ou para estudar e que liga para você para dizer como você está. Honre o seu irmão, a sua irmã, seu companheiro de trabalho e quando lhe abraça. Honre o seu animal de estimação, que quando chega em casa não tem como mentir. A alegria de abanar o rabo
ou de um miado de alegria de querer ver o seu tutor, a sua tutora. Deus não manda recados. Deus, quando quer falar com você, Ele fala no seu coração e na sua mente. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos com muita luz e muita paz. Com a graça de Deus, irmão Luiz.